Seja bem-vindo ao podcast da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem que você ouvirá a seguir faz parte de uma série de estudos do livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Estes estudos são realizados em nossas reuniões de doutrina, que acontecem toda quinta-feira às 20 horas. Para mais conteúdo, siga-nos também no YouTube e no Instagram. Hoje nós estaremos estudando a soberania de Deus. Essa aula é uma continuação direta da outra aula, porque a soberania de Deus nada mais é do que a sua supremacia aplicada. Na última aula que vocês tiveram com o pastor, nós estudamos a supremacia de Deus e como esse Deus todo-poderoso é completamente diferente de toda a sua criação. E como ele está acima de toda a sua criação. E de como a sua palavra é lei e a sua forma de viver, a sua forma de pensar e os seus planos são verdade, bondade e justiça. E hoje nós aprenderemos isso na prática. Porque essa é a soberania de Deus. É Deus Todo-Poderoso exercendo todo o seu poder. O Deus Todo-Poderoso exercendo todo o seu poder. Diz Charles Spurgeon que não há nada que um crente ame mais do que a doutrina da soberania divina. E não há nada que um descrente, um ímpio, odeie mais do que essa doutrina. Não é contraditório, é lógico. Saber que o Senhor é soberano de todas as coisas e que controla todas as coisas, me ama, faz com que eu adore e ame essa doutrina. Saber que todas as coisas estão na mão e são conduzidas conforme a vontade de alguém que me ama, me dá consolo, deleite e felicidade. Mas saber que todas as coisas estão na mão de alguém que me odeia causa terror e medo. É por isso que os crentes amam essa doutrina e os ímpios a detestam. Mas não é só isso. Há um clamor desde o Éden, eu falo isso muitas vezes para vocês, que há um clamor desde o Éden que tomou o coração dos homens, e esse clamor é o desejo de ser dono do seu próprio caminho, dono do seu próprio destino, dono das suas próprias decisões. É por isso que quando a serpente falou, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal, foi o suficiente para tomar o coração do homem e da mulher e fazê-los cair no pecado. Porque ali, naquele momento, eles teriam seu destino em suas mãos. E os homens passam a ter isso, a visualizar o futuro como algo completamente controlado por eles. E Tiago nos dá o exemplo daquele homem que sai para trabalhar, sai de sua terra, vai para outra cidade, diz, nós vamos montar uma empresa aqui, vamos contratar homens, vamos vender, vamos enriquecer e vamos voltar ricos. E Tiago fala assim, você deveria dizer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Queridos, os homens detestam a soberania de Deus. Essa é a mensagem menos convidativa que você pode pregar. Que Deus é soberano. Menos convidativa.
É por isso que mesmo no meio evangélicos você tem cada vez mais doutrinas fajutas de como Deus perdeu a sua soberania ou abdicou dela para que o homem não fosse afligido e tivesse sua total liberdade, a qual eles chamam de livre-arbítrio. Ou homens não tanto piedosos, mas que acham que são muito piedosos, tentam explicar as dores e os problemas e os males no mundo, argumentando que Deus, Todo-Poderoso, abriu mão de sua soberania ou de sua onisciência para que os homens fossem livres. É por isso que esses males acontecem. Isso não poderia estar mais distante da verdade bíblica. A soberania de Deus concorre com a responsabilidade humana. O que eu quero dizer com isso é que a soberania de Deus e a responsabilidade humana coexistem e estão andando para o mesmo caminho. A soberania de Deus e a responsabilidade humana não se anulam. Não se anulam. E eu não preciso explicar isso dizendo que Deus perdeu a sua soberania. Eu não preciso explicar isso dizendo que Deus agora se ocupa de criar astros e planetas e não se importa com o que está acontecendo na Terra. Eu não preciso harmonizar isso dizendo que Deus, porque Ele é bom e porque Ele nos ama, Ele nos deu total liberdade para escolhê-lo ou não escolhê-lo e assim deixa o mundo como que dominado pela vontade do homem. Eu não preciso fazer isso, porque a Escritura me diz que é a soberania de Deus que garante a responsabilidade humana. É a soberania de Deus que faz com que essa responsabilidade humana exista. Perguntas. Por que Adão caiu? Por que havia uma possibilidade de queda? Veja, se a minha resposta é que Deus amou a Adão de tal forma que ele teve, por justiça, obrigação de torná-lo Adão livre para escolher o bem ou o mal, ele não amou Adão tanto assim, então. Ele deu a possibilidade da queda. Seria o equivalente a você olhar para o seu filho e dizer: ok, eu amo ele o suficiente para deixar ele colocar o dedo na tomada ou não. Mas não é isso que está na Escritura. Deus de fato amou a Adão. Deus de fato amou a nós. Mas Ele também escolheu permitir que os homens fossem criados em uma forma condicional, onde as bênçãos da aliança com Deus estivessem condicionadas à obediência humana. Por que Ele escolheu isso? Para a sua própria adoração, para a completude dos seus próprios planos. Veja que a Escritura não diz que apenas aqueles que serão salvos fazem parte do plano de Deus. Isso é uma loucura inventada por alguém que diz assim: Jesus Cristo tem um plano na sua vida. Você que escolher a Jesus Cristo vai desfrutar desse plano. Bom, se você não escolheu a Jesus Cristo ainda, eu tenho algo para te dizer. Jesus Cristo ainda tem um plano na sua vida que vai se concretizar. Jesus Cristo ainda tem um plano na sua vida que vai se concretizar. E que vai trazer glória ao nome dele e ao nome de seu Pai. Está claro nas Escrituras que se fomos salvos para a glória de Deus, mediante a sua soberania. Todos os homens partilham do fato que eles vivem debaixo dos planos de Deus. Também, nós falamos de graça. A Escritura fala, e é claro isso, que
inferno também vão para a glória de Deus. Paulo diz que elegeu alguns para demonstrar a sua bondade, a sua graça, e assim os elegeu a serem salvos como nós. Ele também elegeu outros para demonstrar a sua justiça. Veja que em uma opção a graça e a bondade do Senhor serão elevadas e glorificadas e adoradas. Na outra opção, a justiça do Senhor será elevada, glorificada e adorada. Deus não perde. Seus planos serão cumpridos. Sua vontade não pode cessar. Não pode ser impedida. É o que Jó fala quando diz: bem sei que tudo pode, e que seus planos não podem ser frustrados. Seus planos não podem ser frustrados. Mesmo sendo eleitos ou não, os escolhidos ou não, todos, ainda que na terra, ainda diz, compartilha das bondades de Deus, que você ter o sol, ter a chuva, ter os mares, tudo, as montanhas, para você apreciar, mesmo ele não reconhecendo que aquilo é de Deus, mesmo assim está disponível para eles. Isso. E Jesus Cristo usa isso para argumentar por que nós deveríamos amar tanto amigos como inimigos. Ele diz assim: Deus, o soberano, trata os próprios inimigos dele bem. Ele trata os inimigos dele com sol e chuva, com terras e fertilidade, trata os inimigos deles com bênçãos momentâneas e materiais. Todas essas coisas vêm do Senhor. Nós tentamos, de alguma forma, tirar Desculpa. Tanto que uma frase que o próprio Jonathan Edwards cita em algum livro dele, que ele diz o seguinte: já chegamos a agradecer a Deus por hoje acordarmos vivos e não estarmos no inferno, porque lá é onde devemos estar. E mesmo ontem nós temos dormido, acordado hoje mesmo, já agradeceu a Deus por hoje não estarmos no inferno. Então, a lógica de Edwards é certa. Nós desfrutamos de coisas que não merecíamos, e isso também vem da soberania divina. Da soberania divina. Muitos entendem que Deus, seus planos ou sua vontade pode não se concretizar porque nós temos nas Escrituras pessoas que se rebelam contra Deus. Pessoas que não obedecem à sua vontade, não obedecem à sua palavra, não obedecem aos seus testemunhos, à sua lei. Então ele entende que sim, o humano pode, de certa forma, frustrar a vontade divina. Isso não pode estar mais longe da verdade. De fato, a lei nos foi dada para revelar o nosso pecado e não apenas isso, expressar a moral de Deus. Expressar a moral de Deus. É para isso que nós recebemos a lei. Mas, ao quebrarmos a lei, de forma alguma nós estamos fugindo dos planos eternos dele. Porque não poderíamos fazer isso. Veja bem, em Jonas, o profeta ouve a mensagem de Deus. Escuta essa mensagem e tenta fugir de suas ordens. Então ele pega aquele navio e ir para o outro lado do Mediterrâneo. No meio do caminho, eles são pegos numa tempestade. E algumas coisas aqui são simbólicas. Primeiro, Deus força a Jonas a obedecer a sua palavra e a sua vontade. Jonas não era o único profeta em Israel. Aliás, o próprio Jonas era filho de um profeta. Então Deus poderia ter escolhido qualquer outro e falado: ok, Jonas quer fugir, quer ir embora, quer sair da igreja, que ele vá. Que ele fique lá no meio dos bárbaros e morra
longe da aliança do Senhor e longe do seu templo. Mas Deus escolheu a Jonas para completar aquela missão e o obrigou a fazê-lo por meio daquela tempestade, para mostrar sua grandeza, sua soberania. Mas tem mais, vai além. Deus também, naquele momento, através do erro de Jonas, completou 2 planos. Primeiro, e o mais claro nas Escrituras, Jonas se tornou um tipo de Cristo. Quando Cristo está pregando para os seus discípulos, ele fala assim: nenhum sinal lhes será dado, a não ser o de Jonas. Não é aleatoriamente que Jonas fica 3 dias no ventre do peixe. Ele estava ali se tornando um tipo de Cristo, para que Deus usasse aquilo como exemplo do que viria. Em segundo lugar, Deus completou um outro plano eterno. No final daquela narrativa, todos os marinheiros que não eram israelitas, não conheciam ao Deus Todo-Poderoso e verdadeiro, se converteram. Todos eles se converteram. Veja, a história de Jonas é muito parecida com muitas histórias de crentes que eu conheço. De pessoas que por muitas vezes saem da igreja, ficam por muito tempo no mundo, fazem as piores besteiras possíveis, mas que são usadas por Deus até mesmo nesses momentos de fraqueza, para alcançar algumas almas. Para que por meio da vivência daquela pessoa, outras pessoas sejam alcançadas. Veja, o pecado de Jonas foi usado por Deus para salvar aqueles homens. Os homens não seriam salvos se Jonas não estivesse ali. Tanto que nesse versículo aí, ele deixa bem claro que não é o homem que vai até Deus, mas sim Deus que vai ao homem. Porque se o homem fosse até Deus, ninguém teria conhecido Deus. Tanto que vemos lá em Gênesis que Deus foi atrás de Adão, tanto que ele se escondeu de Deus. Então, se Deus não tivesse se revelado ao homem, ninguém teria o conhecido. Vamos olhar para as Escrituras e entender como o próprio Deus vê o controle dessas coisas. Durante a pandemia, eu não me lembro qual foi o pastor, não é um pastor, não é um teólogo, um liberal, ele falou assim: tem se falado de um Deus que enviou o Covid, e um Deus como esse, que matou milhões, que enviou Covid, teve terremoto, teve outros problemas, né? E fez milhares de pessoas perderem suas casas, famílias e tudo mais, não é o Deus que eu adoro. Veja, de fato não é o Deus que ele adora, porque ele não adora o Deus das Escrituras. Olha o que Deus fala para Ciro. Isaías capítulo 45. Eu vou ler do versículo 1 e a gente vai parando para entender um pouco da soberania de Deus aqui nesse capítulo. Deixa eu marcar aqui para a gente não perder o horário aqui no último verso. Uma coisa, para tocar aqui que a gente vê pela própria Escritura que Deus não tem piedade dos ímpios. Tanto que lá em Ezequiel 8,18 ele diz o seguinte: pelo que também eu os tratei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então isso prova que Deus não depende do homem, se é do querer do homem, mas do querer da própria vontade dele. Isso mesmo. É o que a gente leu em Êxodo, quando ele diz: eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Agora veja o versículo 1 de Isaías. Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ungido. É uma palavra importante, a mesma que vai aparecer como Messias mais tarde. Ungido. Ciro, um homem que não era crente, um pagão. Um rei que não era judeu, era persa. A quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão.
Veja, isso é um momento muito importante da narrativa bíblica, nesse sentido. Até aqui, nós temos visto Deus operando na vida de Israel, guiando Israel, controlando as suas vitórias, dando suas vitórias e entregando Israel nas mãos dos inimigos quando Israel é um povo pecador, um povo mau, de dura cerviz contra a lei do Senhor. Nós temos visto Deus governando Israel, como ele disse que ele governaria. Mas aqui Isaías nos abre as portas para vermos uma outra realidade. A realidade de que Deus controla a política do mundo inteiro. Porque ele está dizendo para um rei, para um imperador ímpio, um imperador que não adorava a Deus, que ele iria entregar os povos a esse imperador. E que iria tomar ele pela mão direita e que abriria diante dele os portões e que esses portões não seriam fechados por ninguém. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ele está usando uma linguagem militar, como se ele fosse um exército que ia adiante do rei para alinhar os territórios, para destruir os inimigos, para assegurar que o rei passaria seguro por aquele caminho. Para assegurar que o rei passaria seguro por aquele caminho. Quando, hoje em dia, nós temos um pouco disso, quando uma figura de poder político grande está em qualquer lugar, você vê que o carro é sempre acompanhado por outros carros e por outras motos que são militares, para assegurar que aquele governante, aquele presidente, aquele ministro passe com segurança. A ideia aqui era de um exército que vinha endireitar esse caminho. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que o chamei pelo seu nome. Isso é um detalhe interessante, porque 300 anos antes de acontecer. Isaías está falando sobre Ciro 300 anos antes de acontecer. E ele está dizendo, e Deus está dizendo, olha, você fará tudo isso. E quando você lê, você saberá que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que 300 anos antes eu o chamei pelo nome. Eu te conhecia. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei o título de honra, mesmo que você não me conheça. Ele está dizendo que eu entregarei tudo, o mundo inteiro em suas mãos. Você não me conhece, você não me adora, mas eu entregarei tudo nas suas mãos, porque eu amo a Israel. Percebe como funciona essa soberania? Quem estava mais certo? A Pérsia, a Babilônia, a Síria ou todos os outros reinos que estavam ao redor? Quem era mais bondoso? Quem era menos maligno? É indiferente. Não foi isso que foi contado. Não era o nível de piedade de Ciro e de seu exército, que não eram nada piedosos, que o levaram à vitória, o levaram a ter graça e bondade diante de Deus. Mas o amor que Deus tinha por Israel fez com que ele tomasse essas decisões. O amor de Deus por seus eleitos que faz as coisas acontecerem. Deus guia a história conforme a sua vontade para a graça daqueles que ele ama. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. De novo, ele está voltando a falar. É eu que estou te dando esse trono e você não me conhece. Você adora outros deuses. Você tem outros ídolos, mas sou eu que estou te dando esse trono. Para que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui é o aspecto, mais uma vez, da soberania dele. Eu formo a luz e crio as trevas.
Percebe? Há um problema no nosso olhar, é que como entendemos Deus, na nossa perspectiva humana e mundana, não conseguimos conceber que o Deus Todo-Poderoso e que é bom permite o mal. E planejou, e guiou as coisas para que elas acontecessem dessa forma. Concebemos que Ele forma a luz, mas não concebemos que Ele cria as trevas. Eu sou o Senhor, forma a luz e cria as trevas. Concebemos que Ele promove a paz, porque Ele é o príncipe da paz. É isso que sua palavra diz. Concebemos isso, mas não concebemos que Ele cria a guerra ou os conflitos. Vai. Depois, e a gente explicar isso para o não cristão, para o não eleito, para o não escolhido, é muito difícil. Então, às vezes, em alguns momentos, eu até me abstenho. Eu nem tento mais explicar. A soberania de Deus, como eu falei, é um tema muito ácido. E é exatamente isso. Essa ideia de controle divino sobre todas as coisas, a soberania de Deus, é um tema muito ácido para o não crente. Muito ácido para o não crente. Então ele vai falar, esse cara é um demônio. Se ele promove a guerra, ele é um demônio. E o problema, na verdade, que eu observo, é que não está sendo só difícil para falar isso para não crentes. Uma vez eu estava vendo um vídeo e aí eu fui nos comentários. E nos comentários estava escrito que Deus é esse que mata para salvar. Salvar de quê? Salvar dele mesmo? Aí eu fiquei, meu Deus, isso daí não tem jeito. Mas é exatamente... Fala. Eu só ia comentar que a gente tem que tomar cuidado porque, assim, quem convence, de fato, é Deus. Nem sempre vale a pena a gente entrar numa discussão, nem sempre vale a pena a gente insistir numa discussão. Óbvio que a gente tem esse papel também, mas tem, né, a gente tem a nossa limitação. Eu sinto que em muitos momentos, eu acho que a maioria deles, não vale a pena entrar em discussões. Não vale a pena entrar em discussões. Melhor orar pela pessoa e pegar a mão de Deus. E a Escritura nos ensinou outras abordagens. Paulo usa outras abordagens que nós chamamos de ponto de contato, coisas que concordamos, e então através dali a gente começa a pregar o evangelho, através dali a gente começa a pregar a verdade. Mas não, em determinado momento, não tem como fugir da pregação da soberania de Deus quando falamos de pregar o evangelho. Por que isso? Porque a lei do Senhor é arbitrária. A lei do Senhor é arbitrária, não é utilitarista. O problema é que nós estamos tentando torná-la utilitarista. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que a homossexualidade é pecado? Muitos têm dito porque não reproduzem. Hoje existe tecnologia para você reproduzir. Isso não é o fato. Homossexualidade é assim como outros pecados são pecados, porque o soberano Deus, Rei de todas as coisas, decidiu que era. Decidiu que era. Há uma pergunta se as coisas são boas porque Deus diz que elas são, ou justas porque Deus diz que elas são, ou se Deus diz essas coisas porque são boas e justas. Bom, Deus é criador de todas as coisas e inerentemente bom e justo. Então, sim, para nós as coisas são boas porque Deus disse que são boas. Se nós não entendermos isso, não há como discutir no mundo lá fora. Não há como discutir no mundo lá fora. Ainda ontem eu estava
conversando com um cliente, e esse cliente ele é policial. Aí ele falando que ele achava que ele nunca ia ser assaltado, e ele foi, roubaram o Fusca dele. Aí ele disse que desacredita em tudo, né? Aí eu disse para ele, isso é porque você confiou no seu poder de policial. Eu confio no meu Cristo Jesus que me guarda. Aí ele falou, você confia? Eu falei, sim, porque ele falou que é pra gente confiar. E eu confio na palavra dele. Aí ele falou, vai confiando, bobinha. Você entende? Há aspectos absolutos que só são resguardados se nós tivermos em mente que é Deus soberano falando que isso é o suficiente. Não preciso de outras explicações. Veja, se você ouvir ou falar sobre, por exemplo, homossexualidade ser pecado, um dos textos mais importantes está em Levítico. E o argumento que se tem utilizado hoje contra esse texto é simples. Se você segue essa lei, você tem que seguir aquela que vem no versículo seguinte. A lei que vem no versículo seguinte é um que proíbe você comer camarão, por exemplo. Por que os judeus eram proibidos de comer camarão? Se tem tentado teorias utilitaristas. Judeu era proibido de comer camarão porque frutos do mar davam doenças. Qual a prova lógica disso? Outros povos não comiam? Judeu era proibido de comer porco, por um exemplo, porque o porco dá doença. A gente come porco até hoje e ninguém está morrendo por conta disso. Os judeus eram proibidos de comer o que eles comiam porque Deus arbitrariamente escolheu que eles não poderiam comer. Assim como no Novo Testamento, Deus arbitrariamente escolheu banir as proibições em relação aos alimentos e não escolheu acabar com as proibições em relação à homossexualidade e outros pecados. Continua existindo. Exatamente. O Novo Testamento é o legislador dizendo essa lei passou e essa lei aqui não passou. Há justiça nisso? Há, porque Deus está fazendo as coisas conforme a sua vontade. É justo que ele faça qualquer coisa conforme a sua vontade. Por quê? Esse texto ainda em Isaías vai nos explicar qual é a justiça disso. Ele vai dar um exemplo completamente absurdo, para que nós entendamos o quão é absurdo questionar o Senhor. Veja, versículo 9. Ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro, será que o barro pode perguntar ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, este vaso seu não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai porque você gerou, e à sua mãe porque você me deu a luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e todos os exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a cidade e libertará os exilados. Não diz o Senhor dos exércitos. Primeiro exemplo que é esdrúxulo. Imagine você. Ele está dando um exemplo do barro, mas eu quero dar um exemplo mais perto de nós. Imagine você, a barra de ferro discutindo com um cara que a utiliza para fazer um computador, um celular, um carro. O que é que você vai fazer comigo? Não, você está fazendo errado. Esse carro aqui está ficando feio. Você percebe? O Criador tem direito sobre a sua criatura. É natural. Isso é natural.
O Criador tem direito à sua criatura e dela faz o que ele quer. Veja, qual era o questionamento que estava tendo aqui? É muito possível que o questionamento do povo de Israel é: por que você não suscita um rei da família de Davi para nos libertar? Por que um rei da família de Davi não vai nos tirar da Babilônia? Por que um rei que acredita no Senhor, que adora e faz sacrifícios em teu nome, não é este o escolhido, o ungido para libertar o seu povo? E a resposta de Deus é: vocês querem decidir o que eu vou fazer com os meus filhos? Eu escolhi a Ciro. Eu indicarei o caminho dele e ele libertará o meu povo. Aceita. É exatamente isso. Vou fazer o comentário porque minha vontade é soberana. Não são. Aquele que criou, aquele que estendeu os céus é o mesmo que está tomando a decisão de escolher. E eu repito, é o mesmo que está tomando a decisão de escolher cada um dos seus eleitos. De decidir quem vai ao céu com ele e quem não vai. Porque uns foram criados como vasos de honra para demonstrar a sua glória, a sua santidade e a sua graça e a sua misericórdia. E outros foram criados como vasos para demonstrar a sua graça. E Deus será glorificado eternamente, tanto no céu como no inferno. Sua glória será completa. Não ao dia da caça e do caçador. Existe o dia do caçador, que sempre vai vencer e completar os seus propósitos. Esse é o Deus, esse é o Criador de todas as coisas. Por isso que Ele é o que faz os céus e a terra. É por isso que Judá pode descansar, dormindo à noite, satisfeito, porque o homem que criou todas as coisas e não permitiu que saísse de suas mãos. Assim não é. Assim não é. Descansa. Sofrimentos, tristezas acontecem e todas elas estão no plano de Deus. Todas elas estão no plano de Deus. Nenhuma delas fugiu de seus planos. E Ele te ama. Então isso tem um propósito. Ele te ama para você ser melhor e mais feliz do que era antes. Todas as coisas têm um propósito. Estão na mão do Senhor. Seu plano é perfeito e não tem impeditivos. Como um homem pode segurar uma locomotiva? Não pode. Não pode. Essa é a sina do homem que quer, de alguma forma, frustrar os planos de Deus. É como um homem segurando uma locomotiva. Salmos 2 fala sobre isso. Como todos os reis, ou grande parte dos reis da terra vão se juntar e atentar contra o ungido do Senhor e contra os planos do Senhor. E a resposta é que o Senhor está nos céus, ri deles. O Senhor que está nos céus, ri deles. O pior lugar para o homem que Deus pode estar é em seu trono. Mas Ele sempre está lá. Ele sempre está lá. O homem se sente afrontado de não ter o seu destino em suas mãos. Mas ele não tem. E ele não terá. Porque o Senhor que está nos céus está em seu trono. Abram comigo em Isaías capítulo 1. Capítulo 6. Isaías capítulo 6.
E veja a mensagem do capítulo, porque até o capítulo 5, Isaías está acusando e julgando o povo do Senhor e outros povos. Ele julga a Israel, ele julga a Judá, e no capítulo 5 ele distribui aos líderes, ao povo de Israel como um todo, aos seus juízes, aos seus príncipes. Ele distribui ais aqui é um clamor de morte, um clamor de pena. E ele distribui esses ais para aqueles que fazem do mal o bem. Há quem diga que isso aqui é uma canção, uma marcha fúnebre. Esse é o capítulo 5. E o capítulo 6 começa com o que parece ser a conclusão da porcaria toda, do mal todo que vai acontecer. Porque começa assim, no ano da morte do rei Uzias. Isso aqui é um mapeamento de tempo. Eles contavam assim, primeiro ano de um, segundo ano do outro, o ano da morte. Esse é o tempo, foi quando veio essa mensagem. Mas não somente isso. Uzias é o rei que reinou por mais tempo em Israel. E foi um rei próspero, foi um rei rico, foi um rei próspero dentro de casa e um rei próspero fora do território. Os outros reis ao seu redor o respeitavam. Nunca atacariam a Judá, porque Uzias era um rei bom, era um grande estadista. Era um grande estadista. Em sua relação com o Senhor é um pouco mais complexo do que isso. Uzias houve momentos de muito bom, houve os momentos muito ruins dele. E aqui Isaías está dizendo que mesmo sobre o governo desse homem, que era um rei bom, havia corrupção, havia juízes maus, príncipes maus, homens que pecavam contra o Senhor. E para completar, para coroar esse momento triste de Israel, o seu rei, o seu grande rei, morreu. O seu grande rei morreu. E isso parece que vai abalar todas as coisas. Parece que o mundo perdeu o prumo. Perdeu seus caminhos. Que tudo estava errado, tudo estava dando errado e que daqui para frente era só caos. A resposta vem logo em seguida, porque ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Essa é a visão de Isaías. Quando tudo parece estar fora do controle, o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Oi? Pleno. Controlando todas as coisas. É nisso que nós descansamos. É nisso que nós descansamos. Ele escolheu, para sua graça, que os homens fossem criados, Adão fosse criado em um estado condicional. Mas também para sua graça e bondade, ele escolheu criar uma aliança incondicional, aonde não depende mais de nós. Porque alguém também estava em uma aliança condicional e cumpriu a condição da sua aliança. Alguém estava sob a lei, ou seja, precisava obedecer para alcançar a bênção. E esse alguém cumpriu a aliança, obedeceu, cumpriu as metas estipuladas e já recebeu o seu prêmio. E Isaías diz que o prêmio dele é uma geração, é a sua geração. Homens e mulheres formados à sua imagem e à sua semelhança. E agora que ele obedeceu, ele cumpriu os pré-requisitos necessários e recebeu a sua bênção, recebeu o seu prêmio, ninguém tirará o seu prêmio de suas mãos. Ninguém tirará o seu prêmio de suas mãos. Nós, por soberania divina,
temos uma relação incondicional com Deus. Não depende mais de quem quer ou quem corre. Não depende mais se eu sou bom ou sou mal, se eu obedeço ou não à lei do Senhor, se eu comi ou não do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Porque o meu Senhor, que está vivo, cumpriu os pré-requisitos, obedeceu à lei, morreu em meu lugar, em uma cruz, fora da cidade, como mandava a lei do Senhor, como ordenava aquilo que os profetas haviam dito, e no terceiro dia, o meu rei ressuscitou. E com isso, nós ressuscitamos com ele. Nós fomos salvos com ele. Obtemos com ele a sua vida porque ele teve da nossa morte. Obtemos com ele as suas bênçãos porque ele teve da nossa miséria. Obtemos com ele o reino, porque diz que nós reinaremos com ele para sempre. Porque conosco ele viveu em humildade. Cristo Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Todos eles. Cristo Jesus já cumpriu a condição. E para aqueles por quem ele morreu, aqueles que foram escolhidos por Deus, esses receberão as suas bênçãos. A soberania divina. É nisso que acreditamos. Não precisamos tornar o Deus menos Deus para que as coisas sejam justas, porque ele é justo por natureza. Vamos terminar com a oração? Santo, 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 glorioso Deus, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós. A palavra do Senhor diz que o Senhor escolhe quem quer para ter misericórdia e para receber a sua graça. E acreditamos que o Senhor nos escolheu, Senhor. Sabemos disso porque sentimos o seu Espírito e a regeneração. Sabemos disso porque amamos a Cristo e fomos capazes disso pelo seu Espírito Santo, perfeito e maravilhoso, que nos amou primeiro. Santo Deus, muito obrigado, ó Pai, porque, diferente daquilo que os homens dizem, o Senhor não abdicou de sua soberania e deixou a terra ao léu, à mercê da vontade dos homens e das criaturas. Mas o Senhor ainda controla todas as coisas para o benefício daqueles que creem em Ti e Te amam, para aqueles que estão em aliança contigo, porque o Senhor faz todas as coisas por amor ao seu Israel espiritual, ó Pai. Darmos cada vez mais ciência disso, para que no momento da dor, dos sofrimentos, das dúvidas, nós pelo menos tenhamos essa certeza: o Senhor está no controle. O Senhor continua assentado sobre um alto e sublime trono, e o nosso advogado está à sua direita, esperando o momento que voltará para levar a sua igreja. Te amamos, Senhor. Muito obrigado. Amém.